Oi, tchutchucos e tchutchucas da Fabi, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. E esse, na verdade, é um vídeo que eu tinha prometido fazer já tem muito tempo. Eu tinha esquecido, essa aqui é a verdade. Então eu tô gravando ele hoje pra vocês antes tarde que mais tarde ainda. Vocês amam Fabi Responde. Eu falei pra vocês que eu ia fazer 3 Fabi Responde, um sobre maternidade, outro sobre a vida de imigrante e outro sobre minha vida pessoal que vocês vivem perguntando. Então vamos começar com o Fabi Responde, Fabi Mãe. Eu deixei a foto lá no Instagram, vocês fizeram muitas perguntas. Eu vou pelas mais curtidas, porque muitas eram iguais, então as pessoas simplesmente curtiam. E de fato, assim, 4 tópicos dominaram. Primeiro, a língua que a gente fala com ele, a alimentação que ele tem, né, rotina e tal. Sono, já fiz um vídeo com a Cacau Prado, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E a vida sexual que acontece com a gente depois que a gente pare. E sobre esse, eu acho que merece um vídeo sozinho. Sozinho, na verdade, eu queria fazer com o maridão, né? Então vale aquela chamada de atenção dele. Vão lá no Instagram dele, Desgrava com a Fabi, que eu quero fazer um sobre sexo depois dos filhos, porque é uma curiosidade enorme de vocês. E entre tantas outras perguntas que vocês me fizeram, vamos começar. Eu já vou avisando que esse aqui é um vídeo longo, porque foram muitas as perguntas e eu vou tentar responder todas, ou pelo menos quase todas. A Amy Maritel pergunta sobre a língua. Que língua vocês falam com o Teodoro? Em português, em italiano? Como é a questão? O Teodoro, ele escuta e responde comandos em português, em italiano e em inglês. Em casa, nós falamos com ele em português e em inglês e todo o entorno fala com ele em italiano. A gente vive na Itália, a gente trabalha na Suíça italiana, então todas as pessoas falam com ele em italiano. A gente preservou o inglês e o português dentro de casa e sim, ele entende, ele responde os comandos nessas duas línguas. Não, ele não fala nada ainda, só a gente tenta entender que é mom and daddy, mas a verdade é só sons. A Magda Tosco perguntou, você fez uso da chupeta? Se não, por quê? Sim, a partir do segundo ou terceiro mês, um dia que ele tava desesperado e eu não tinha usado a chupeta até então, eu tinha muito medo da confusão de bicos e tudo mais, resolvi dar e ele pegou e se acalmou e eu pensei, uma calma vai muito bem, não é mesmo? Ele só usa a chupeta na hora de dormir, chupa um pouquinho, quando ele pega no sono, ele solta a chupeta e não usa mais. A Ariane tá dizendo, Fábio, eu tenho um filho com 2 meses de diferença do Theo, quero saber coisinhas básicas. Já anda, fala algumas palavrinhas, come bem, e o comportamento? Já começaram as manhas quando são contrariadas? Um beijo. Sim, ele caminha, ele começou a caminhar com 1 ano e 2 meses, ele come muito bem, a introdução alimentar começou com 6 meses, e o comportamento, ele é terrível, do jeito que eu esperava e que eu queria. E sim, as manhas começam, na verdade, por volta do 7º, 8º mês. Eu acho muito importante as mães entenderem sobre o desenvolvimento da criança, porque muitas vezes a criança chora com 2 mesinhos. Ah, tô fazendo manha porque que colo. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Estuda, a criança não tem maturidade neurológica para fazer manha antes do 7º e do 8º mês. Tudo que ela precisa é necessário. Quando ela chora querendo colo, é porque ela precisa de colo, né? Então eu acho muito importante entender isso. E sim, hoje o Teodoro já faz manha, né? Faz chantagem, aquela coisa maravilhosa. A Melva perguntou se ter filho esfria a relação. Olha, a minha não. Eu acho que ter filhos muda a relação, muda completamente a relação do casal. Isso, sem dúvida. Mas esfriar vai depender de uma série de fatores, né? A Luana perguntou, Fábio, tem hora que você olha pro baby e parece que seu coração explode de tanto amor? Parece, eu olho pra ele assim, cara, às vezes eu choro assim do nada, meu marido olha, ele já tá tendo outra crise de paixão, né? Eu acho apaixonante. Tem horas assim que eu olho pra ele fazendo qualquer coisa, assim, coisas idiotas às vezes, e eu sou tomada assim de uma paixão avassaladora. A Nath disse que tem uma filhinha de 2 anos e está na fase das birras. Olha, não sei se você já estudou a respeito, mas existe uma coisa chamada Terrible 2, ou os terríveis 2 anos, que é uma fase meio que de adolescência na infância. É uma época em que a criança contraria, em que ela fica muito irritada, é muito difícil para ela compreender o mundo, ela está tendo uma maior compreensão do mundo e por isso ela fica extremamente nervosa, brava, birrenta. Entenda isso para você simplesmente não ficar só irritada, compreender a criança, sabe? Eu acho que falta muito respeito com a infância, muito respeito com as crianças, em termos de entender pelo que elas estão passando. Estude a respeito e você vai ter um pouquinho mais de paciência com a sua filhinha. É birra sim, mas tá sendo difícil pra ela também.
A Jusileide perguntou se das coisas que eu li eu tô conseguindo colocar em práticas. Muitas coisas sim, outras não, e eu desencanei e, tipo, tá tudo bem. Aqui em casa a gente tem uma regra. A gente primeiro ora a Deus e a gente entende a impressão do Espírito Santo sobre o que a gente deve fazer. O que a gente não compreende, a gente pergunta pros nossos pais como foi que eles fizeram. E se a gente ainda não tá muito satisfeito com a resposta, aí a gente procura os especialistas. Então, assim, eu tô muito tranquila em relação a isso, porque os primeiros meses eu fiquei muito obcecada em fazer tudo certo e isso prejudicou muito a minha maternidade, sabe? Eu acho que não foi leve o primeiro período, assim. E depois disso, eu orei a Deus e eu mudei a minha postura em relação à maternidade e tudo. Sei lá, tá mais leve, tá mais gostoso, e o que eu não consigo fazer. Tipo, eu sei que é o ideal fazer desse jeito, porque, né, milhões de estudos, mas eu não consigo fazer daquele jeito. Então, bora lá fazer do meu jeito. A Bárbara quer saber como é que ficaram os cuidados da casa depois que o Theo nasceu. Uma zona, amiga. Uma zona, a sala é um playground, tá tudo certo. Eu não sou encanada com isso. É uma fase, sabe? Eu acho que criança feliz tem casa bagunçada. Eu acredito que casa bagunçada tem um ânimo de felicidade. Então eu não sou muito encanada com isso, não. Eu sou meio obcecada por chão limpo, assim, sabe? Mas de resto, tá tudo fora do lugar. Eu tô fora do lugar. A Ana quer saber como é que eu e o Bertotti estamos como casal. A gente virou um super parceiro, né? Se a gente já era, agora então a gente tem um projeto de vida pra criar junto. Mas nós vamos fazer um vídeo a dois sobre isso, porque eu acho que vai ser muito legal, porque o nosso casamento realmente mudou muita coisa. A Vanessa perguntou como é que funcionam os nãos aqui. Você sabe que esse negócio do não é um negócio que eu tenho muito cuidado. Eu tenho pra mim que a gente fala não demais pra criança sem nem parar pra pensar por que a gente tá falando não. Tipo, tudo é não. A criança, não, não. Por que não? Tá? Não tô dizendo que ninguém falou nisso e também tô dizendo que você deva fazer. Mas eu sempre paro e me pergunto por que eu tô dizendo não. Se aquilo vai, de repente, prejudicar o meu filho, se vai machucar, ou se, né, ou se vai me prejudicar. É um momento que, sei lá, tô comendo, por exemplo, e ele quer mexer com água, brincar no quintal. E eu tô ali, tô olhando ele, por que não? Deixa ele brincar com a água no quintal, sabe? Eu não sou uma mãe de muitos nãos, eu não acredito que você ficar cerceando simplesmente, sabe? Falar não do nada assim seja bom. Porque você tolhe muito a liberdade e a independência da criança. Então, eu sempre penso assim, quando eu vou pra dizer não, eu penso, mas por que não? Só porque, sei lá, não. Deixa a criança. A Adriana disse assim, Fábio, depois que eu tive a minha filha, nos primeiros meses relaxei comigo, com a minha aparência, porque nada pra mim importava, apenas cuidar dela. Talvez tenha sido uma depressão pós-parto, não sei, já que eu tenho depressão e pânico há muitos anos. Com você aconteceu mesmo? Hoje a minha filha tem 9 anos e me cuido melhor. Sim, nos primeiros meses, realmente, a minha atenção era totalmente voltada pro Teodoro, pro cuidado dele, como eu não dormia bem, né? Tudo isso fazia com que eu não tinha muita vontade, assim, super de me arrumar, de fazer dieta, de voltar ao peso de antes. Mas eu acho que é uma fase, é normal. Agora, se você já tem depressão, se você já tem transtornos, obviamente que esse quadro pode se agravar no pós-parto. Mas assim, não foi muito tempo, não. Com 15 dias eu tive que sair de casa para um evento, então, tipo, já tive que meio que me arrumar, então não foi uma coisa longa. A Grazi pergunta, Fábio, que na educação que seus pais deram a você deseja repetir? E quais espera fazer diferente? Eu acho que muitas coisas eu quero repetir. Meus pais nunca me deram nada muito fácil, porque eles não tinham. E eu tenho muito medo de estragar o Teodoro, justamente dando a ele aquilo que hoje ele pode ter. Então, é uma coisa que eu não quero fazer. Por exemplo, em casa a gente fala muito dessa questão de presentes. Eu não gosto que tenham presentes pra ele o tempo todo. Ele precisa aprender que não é fácil conseguir as coisas. Não é porque hoje nós temos uma condição melhor do que meus pais tinham quando a gente nasceu, que ele vai receber as coisas muito fáceis. Eu acho que isso não educa, muito pelo contrário. Então, por exemplo, a gente sempre fala em casa, vai gastar dinheiro comprando alguma coisa, pega esse dinheiro junto, paga uma passagem e fique com ele. Eu prefiro muito mais que meus parentes sejam presentes do que deem presentes. Isso é uma coisa que eu recebi e que eu acho muito importante, né? Não facilitar muito pra criança. Mas uma coisa que eu não quero fazer é grito. Na minha casa tudo era na base do grito, assim. Vai aqui! Eu não quero fazer isso porque eu acho que deixa o ambiente muito estressante e eu não gosto. Hoje eu tô muito zen, então eu não quero repetir. A Olivaga quer saber como é o privilégio de trabalhar em casa e cuidar do Teodoro ao mesmo tempo, porque trabalhar fora realmente deixa o coração apertado. Às vezes é bom, às vezes é ruim, porque muitas vezes eu não consigo me concentrar em nenhuma das duas coisas, sabe? Às vezes eu tô atendendo o cliente, fazendo reunião, e eu tô vendo ele chorar, e eu tô pensando, por que ele tá chorando? O que aconteceu? Será que caiu? Será que machucou? Às vezes eu tô cuidando dele, tô atendendo o cliente, então às vezes as coisas se embanando um pouquinho. Como foi o que eu escolhi, trabalhar menos e ficar em casa pra cuidar dele, eu tento me organizar por turnos.
Então, tipo, aquele período eu não atendo telefone, tipo, não atendo cliente, nada, eu fico só com ele, vou brincar com ele, vou andar com ele, vou, né, deixar ele procurar as borboletinhas, os gatinhos dele. E na hora de eu trabalhar, eu tento, sei lá, botar fone de ouvidos, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, pra tentar me concentrar nas horas de trabalho, que são poucas hoje. Mas é o jeito que eu arrumei de conciliar. Porque às vezes parece um privilégio, mas acaba embananando, sabe? A Vanessa diz assim, quando eles aprontam, então aquele sorrisinho delícia, ficamos séria ou saímos do ambiente pra rir? Eu tento ficar séria. Quando eu vejo que eu vou dar risada, tipo assim, às vezes meu marido chama a atenção dele. Teodoro, né, não pode fazer isso, tal. Dele pega e dá uma risadinha. Cara, eu quero morrer de dar risada, mas eu não dou, até pra não desautorizar meu marido. Então eu levanto. Eu vou pro outro canto rir pra ele entender que o que ele fez foi errado. Eu sou uma mãe muito séria. A Larissa quer saber como foi a introdução alimentar e se eu ainda amamento. Não, eu não amamento mais. E a introdução alimentar foi muito tranquila. O Teodoro comi muito e muito bem. Eu comecei a introdução com legumes e verduras. Na verdade, a primeira coisa foi maçã, ele não gostou. E foi crua. Depois eu comecei a dar cozida. Mas eu foquei muito em dar legumes pra ele como primeira fase, assim. Principalmente pra ele acostumar o paladar com novos sabores, sabe? Então ele come muito bem, come de tudo. Às vezes eu posto as refeições dele aqui no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá. E as mães ficam, meu Deus, ele come isso. Eu digo, sim, ele come muito demais. A Debs quer saber como é viajar com o bebê. Um pesadelo, não tem glamour nenhum. A última vez que eu voltei do Brasil sozinha com ele, eu falei pro meu marido, ó, nunca mais, não dá. Eu quase morri. Nessa fase que ele tá muito ruim, porque ele quer caminhar, ele quer brincar. O Teodoro é uma pessoa muito sensível, então ele não dorme enquanto tem algum estímulo. Tem coisa pra fazer, tá claro, mano, ele não vai dormir. Não é essa criança que dorme no carrinho, sabe? Não é assim. Então é muito difícil viajar com ele. A gente sempre escolhe voos noturnos, quando eu faço, né, Europa-Brasil. Mas a última vez foi um pesadelo real oficial. A Editene Dantas. Oi, Fábio. Queria saber se você já conseguiu organizar a rotina com os cuidados da casa, com o bebê, com o marido, trabalho. Tenho uma filha de 2 anos e às vezes tenho a impressão que não estou dando conta de tudo. Você não dá conta de tudo mesmo. Fica tranquila, sossega, se abraça, amiga. Não é assim. A gente tem uma rotina, o Teodoro tem uma rotina bem fixa, bem rígida. Eu comentei um pouco sobre rotina no vídeo com a Cacau. Vou deixar o link aqui já, vocês vão lá assistir. Então ele tem uma rotina bem rígida, bem fixa. A gente tem horários certos, assim, pra trabalhar, pro meu marido trabalhar, pra eu trabalhar, pra cuidar da casa, pra cozinhar. Se não tiver uma rotina e horários estabelecidos, não dá pra fazer nada mesmo. Então, sabe? Mas eu me perdoo se às vezes, sei lá, aconteceu um imprevisto, vamos ter que sair fora do horário, tá bom. A Bianca quer saber que foi mais rápido pra você se adaptar na rotina com o Teodoro. Eu não sei o que foi mais rápido, sei lá, muda uma chave na cabeça da gente quando o bebê nasce, quando você se vê ali totalmente, né, à mercê daquele bebezinho e ele na sua total dependência. Então eu fui me adaptando aos poucos. Não sei, eu acho que uma das coisas que eu mais me adaptei fácil foi de estar me entregue pra ele, que minha vida ia ser pautada a partir da rotina dele. A ideia quer saber como tá o seu tempo pra sua vida individual, falar com as amigas, cuidar do cabelo. Isso foi uma coisa progressiva, assim, demorou pra isso ser uma prioridade de novo, sabe? Faz pouco tempo, por exemplo, que eu comecei a sair sozinha, 1 dia, 2 dias, só pra mim. Eu acho importante, até pra minha sanidade, assim, sabe? Encontrar as amigas, que no caso estão tudo em outro país, né? Mas foi uma coisa que foi acontecendo. Quando eu senti vontade, eu fui. Eu acho que é muito importante isso, porque às vezes a mãe não tem vontade e eu não tinha vontade. Até os 10 meses dele, eu e meu marido nunca tínhamos saído sozinhos, assim. No dia que ele fez 10 meses, eu deixei ele com a minha mãe, a gente tava no Brasil, e nós saímos sozinhos por um dia. Foi a primeira vez. E daí as pessoas, nossa, mas vocês têm... Tem por quê? Se o casal não tem vontade, a gente não tinha vontade de desgrudar dele, a gente não tinha vontade de fazer nada sozinhos. Sem ele, a gente não foi. O dia que a gente sentiu vontade e teve oportunidade, a gente foi, sabe? Eu acho que é importante não se cobrar nesse sentido. Tem muita coisa, porque você precisa voltar logo fazer isso. Por quê? Eu não tinha vontade de voltar logo fazer nada. Eu tinha vontade de ficar com ele. E eu fiquei com ele. A Anne diz assim, Fábio, sempre existe um conflito na criação dos filhos entre os casais, porque um teve uma criação diferente do outro, quer passar pro filho, outro que não concorda. Já aconteceu com vocês? Ainda não. Não sei se vai haver conflito nesse sentido. A gente demorou muito pra ter filhos, como vocês sabem. E a gente tem alguns valores muito similares. Apesar da gente ser de culturas muito diferentes. Meu marido é do sul do Brasil, eu sou do Nordeste, criada no centro. Né, no Sudeste, aliás. A gente concorda no que é essencial, em termos de valores, sabe, de educação. Então, até agora a gente não teve nenhum conflito em relação à alimentação e nada disso. Quando surgir, a gente vai sentar e vai conversar.
A Miriam perguntou se a minha relação com a minha mãe e com a minha sogra mudou. Porque algumas mães dizem que piora. Olha, mudou no sentido de que eu tenho uma admiração e uma devoção por elas hoje muito maior. Eu entendo elas. E olhar para nós adultos, tanto eu com os meus irmãos, quanto meu irmão, quanto meu cunhado e meu marido, eu olho para aquelas mulheres como verdadeiras guerreiras, assim, sabe? E assim, eu tenho as minhas ideias em relação à criação dos meus filhos. Claro que elas discordam e algumas coisas elas acham bobagem, e elas às vezes vão dizer, por que não isso, não aquilo? Eu digo, olha, vocês tiveram a chance de criar os filhos de vocês, agora é a minha vez. Eu sou uma pessoa que não tem muito rodeios pra falar, vocês sabem disso. Eu falo com carinho, com amor e com respeito, mas eu falo, é o meu filho, é a minha vida em família conjugal. Então, elas são mulheres muito sábias, né? Tanto a minha mãe quanto a minha sogra. Então, elas não são de ficar metendo a colher, de ficar insistindo e tal. Minha sogra outro dia falou, Fábio, corta o cabelinho dele, curtinho, igual de mim. Eu falei, não, eu quero o cabelo dele comprido. Mas eu cortava dos meninos. Eu digo, então, você cortou dos teus filhos, dos meus agora, do meu, né? Profetizando, do meu eu vou deixar do jeito que eu quiser. Minha mãe também às vezes, mas por que você não faz isso? Eu digo, porque eu não quero, eu decidi fazer desse jeito, você teve a sua vez, agora é a minha vez. Então eu falo, eu acho que é importante você botar limites. Até pra não ficar nada, sabe, desdito. Açúcar, por exemplo. Eu não dou açúcar pro Teodoro. Eu sei que vai ser um problema quando, tipo, toda a família estiver reunida. Ele vai estar perto dos 2 anos, vai todo mundo querer dar alguma coisa pra ele. Ai, Deus nos dê paciência, não é mesmo? A Stephanie, Teuzinho lindo, Fábio, o que quero saber é como você e o Bertotti dividem as tarefas em relação ao Theo. Tipo, ele te ajuda dando banho, quando você está fazendo jantar, por exemplo? O que você acha em relação a isso? Se o pai tem a mesma obrigação que a mãe? Olha, o Bertotti não me ajuda em nada. Ele faz a parte dele, que é a parte de pai. Eu acho que esse conceito de que ajuda a mãe é muito equivocado. O filho é dos dois, a obrigação é dos dois. Filho é um projeto muito pesado para ser gerido só por uma pessoa e por uma pessoa com tantas outras atribuições mentais como é a mãe. Então aqui em casa divide tudo. O Bertotti faz absolutamente tudo, assim, de dar banho, de trocar, de dar comida, de botar pra dormir, tudo. Ele faz absolutamente tudo. Então a gente divide todas as atividades domésticas, desde cozinhar, limpar a casa, arrumar roupa. A gente divide tudo para não ficar tão pesado pra ninguém. E eu acho que os pais que se omitem no cuidado com os filhos não são pais, né? Principalmente esses que acham que só trazer o dinheiro pra casa resolve. Você não entendeu o que é ser pai. Pai não é só provedor. Pai é estar junto. Pai é criar, é sentir as dores, é sentir o toque do amor. Pai é fazer tudo, né? Não é ajudar a mãe. Pai faz. A Eli Baex, o Teodoro tem alimentação vegana, assim como você e seu marido? Acredita que ele sendo acostumado assim, ele não vai ter vontade de comer coisas de animal? Qual seria a sua posição se ele quisesse comer quando fosse um pouco maior? Eu acho que, primeiro, bom, eu e meu marido não somos veganos, nós somos vegetarianos estritos, né? E o Teodoro sim tem essa alimentação também. Quando ele for maior e quiser comer e ele se preparar a comida dele, ele vai comer. Eu acho que criança não tem que ter liberdade nesse sentido. Eu acho que é por isso que eu sou pai, né? Pai e mãe. A gente dá as diretrizes pra criança. Mas tem muita coisa que me pergunta assim, mas você vai dar liberdade dele fazer isso e aquilo? Eu digo, não. Eu sou a mãe dele. Eu vou dar regras e vou dar caminhos pra ele seguir. Quando ele, por si, dependendo da idade, tipo, já tem idade de escolher a roupinha dele, então vamos ensinar a fazer escolhas. Ele vai escolher as roupinhas dele dentro das que eu propuser pra ele. Quando ele tiver a idade de escolher, sei lá, o livrinho dele, ele vai escolher o livrinho dele. Quando ele tiver a idade de escolher a alimentação dele, ele vai escolher a alimentação dele. Mas isso são fases. E sim, eu vou respeitar, mas liberdade eu acho que é uma coisa... Vamos falar sobre isso num vídeo? Eu acho que esse negócio de excesso de liberdade tem muito a ver com a culpa, né? De não estar presente, de não estar entregue. E daí vem esse papo de ficar dando muita liberdade pra criança. A Gabi Vitório, Fábio, eu não tenho filhos ainda, conheço diversas mães que por terem dificuldades com o primeiro filho, não têm vontade de ter outro. Alguma dificuldade que você teve com o Theozinho te faria perder o desejo de outro bebê? Não, nenhuma, porque tudo que dizem é verdade. A gente esquece, a gente simplesmente esquece, a gente quer fazer de novo. O amor é muito grande, as coisas boas compensam as ruins. Tem coisas ruins sim, já falei de todas elas, nunca neguei nada. Inclusive, acho que é uma prestação de serviço falar das coisas ruins, tá? Pra você não idealizar muito, romantizar. Mas elas não são um impeditivo pra ter outras, se você olha por outro ângulo, sabe? Eu achei a privação de sono uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas eu teria outro filho mesmo, sabendo que eu vou ficar talvez 1 ano sem dormir de novo. Porque é muito bom tudo que vem, apesar disso.
A Ana Ju quer saber qual a maior lição que ele já te ensinou até agora. Admiro demais vocês. Obrigada, um beijo. Eu acho que essa entrega total pro pai e pra mãe, assim, sabe? O mundo deles somos nós. E isso é inevitável falar de cristianismo, assim, porque Deus deveria ser o nosso centro, né? E todo o resto é resto. Eu acho isso muito lindo, assim. Gente, ainda tem muitas perguntas, mas tá ficando muito grande esse vídeo. Eu respondi a maioria delas, e principalmente as maiorias que estavam com mais likes, que eu imagino que sejam as que vocês mais tinham curiosidades. Vamos dar uma pausa nesse vídeo e eu continuo no próximo vídeo contando um pouquinho mais pra ele não ficar tão longo. Eu espero muito que você tenha gostado dessa primeira parte e assista ao próximo. Beijo grande e até lá!